Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos falar para vocês sobre algumas questões que foram colocadas no CECAT, que foi o Congresso de Engenharia Clínica e Avaliação de Tecnologias em Saúde, que trataram sobre o tema engenharia clínica. E alguns colegas que participaram do evento mandaram alguns prints de algumas apresentações que foram colocadas lá pela Beclin e pediram aqui para a gente comentar. Então, eu procurei fazer contato com o professor Dr. Fernando Salles, que atualmente é professor na Universidade Federal de Pernambuco, e se dispôs aqui a conversar com a gente, dar uma série de explicações. Ele também é secretário da SBEB, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, viveu toda a problemática da engenharia biomédica. Ele é formado no ITA em São José dos Campos, passou pela Univap, passou pelo FABC e resolveu ali se acomodar um pouco perto da praia, né? Sair um pouco da serra e ir para a praia. E ele se dispôs aí a comentar, ajudar a gente a comentar, destrinchar essas coisas, né? Separar o que é mito, o que é verdade, enfim. E eu recebi alguns prints aqui, e eu queria ler o primeiro, né, que é o comentário sobre o mercado, que está dizendo o seguinte: o graduando de biomedicina está apto a fazer a gestão de tecnologia. Resolução CFBM 308, do 30 de junho de 2019. Em algumas vagas, se solicitava engenheiro biomédico com 5 anos de prática, ou engenheiro especialista em engenharia clínica ou biomédico. Quem vai ser contratado? O Conselho de Farmácia, com a Resolução 549, de 25 de agosto de 2011, também tem essa habilitação. Outros profissionais estão sendo contratados, engenharia para quem não é engenheiro, pois engenharia clínica não existe oficialmente. Isso foi uma das apresentações, que foi uma das frases que foram comentadas lá. O que você poderia ajudar a gente a destrinchar isso aí e entender melhor, professor? Perfeito. Boa noite. Então, professor Lúcio também, você, primeiramente, agradecer, tá? Você está abrindo esse espaço tão qualificado. O seu canal, ele vem trazendo informações ricas sobre engenharia clínica e informando muita gente. Acho que é um momento importante onde nós precisamos trazer luz para as questões que, de fato, são relevantes, que permeiam toda essa questão do exercício da engenharia clínica ou até da engenharia ou até das questões da tecnologia aplicada ao ambiente de saúde, você fazendo isso de uma maneira muito bem feita, com vários vídeos, tem muitos materiais bons aí para a audiência olhar. Se ainda não teve a oportunidade de ver, dá uma olhada lá no canal. Obrigado. Então, professor. Lúcio, professor, somos todos professores, vamos ser mais informal. Não, mas assim, você é doutor, você é professor, doutor, a gente tem que valorizar a diferença, né? Perfeito. Não, mas isso você também tem conhecimento, longa experiência no campo, isso também vale muito. O que eu acho, Lúcio, primeiro, né? Existem, como você bem aborda em um dos vídeos que você gravou, acho que há algumas semanas, o ambiente de saúde dentro do hospital, ele é naturalmente interdisciplinar e multiprofissional. Né? Então, tanto que na área de saúde fala-se muito na interprofissionalidade, que está relacionada a quando você tem essas práticas de aprendizagem conjunta entre os profissionais de áreas diferentes. Então, dentro do ambiente de saúde, existem vários profissionais que atuam ali dentro. Então, existe, por exemplo, essa questão colocada aí do biomédico, leia-se, graduado em biomedicina, ou ciências biomédicas, né? Não confundir com engenheiro biomédico. Engenheiro biomédico é engenheiro, tem CREA, tem parte da população ainda confunde engenheiro biomédico com biomédico graduado em biomedicina. São atribuições diferentes. O biomédico está ligado à cadeia de laboratórios, análises clínicas. Então, tem um rol de atribuições ali dentro que ela cabe dentro daquela gama de atribuições do contexto em que o trabalho do biomédico está inserido. E não é a atribuição da engenharia clínica, que vai falar de toda a questão da gestão, do parque de equipamentos, toda a cadeia de manutenção, aquisição de insumos, né? Infelizmente, ainda se fala muito em engenharia clínica, ou olha-se muito para o trabalho operacional, ou até para aquelas questões de prestação de serviço de outsourcing, né, de você terceirização de mão de obra qualificada para aquele escopo.
Mas, no meu olhar, a engenharia clínica, ela, além de ter essas funções ali no nível operacional e tático, ela tem um papel fundamental dentro do olhar estratégico dentro da instituição, hospital, para pensar no planejamento, nas aquisições, na questão do parque como um todo, a aquisição de equipamentos médicos, você sabe até melhor do que eu, que é uma questão complexa, onde você não olha só o custo de aquisição, existe método para isso, existe uma série de metodologias. Então, você tem muitas questões que se permeiam só a questão operacional. Tanto que, quando a gente chega em momentos de crise, como foi agora na pandemia, nós vimos o dano que pode ser causado quando nós não temos, por exemplo, profissionais com esse olhar em diferentes esferas, por exemplo, dos municípios, dos estados, até da federação. Então, essa é uma questão antiga que é colocada. Então, uma coisa é a seguinte: existem profissões que atuam dentro do ambiente de saúde e hospitalar que estão ali brigando ou tentando galgar espaço? Existe. Essa é uma questão que precisa ser tratada e abordada no fórum adequado. Agora, dizer que isso acontece porque a engenharia clínica não existe não é uma verdade, não é um fato em si. Não existe o termo engenheiro clínico na lista de engenheiros do CREA, porque o CREA, nos últimos anos, optou por não sair criando novos termos, porque tinha engenheiro de mecatrônica, engenheiro de controle de automação, engenheiro de processos industriais. Tinham várias nuances de termos que versavam sobre a mesma área de conhecimento ou áreas muito correlatas, e, no fundo, o conjunto de atribuições era similar. E isso dificultava, por parte da própria sociedade, o entendimento do qual era o papel de cada um e qual engenheiro deveria exercer qual papel. Mas existem resoluções do CONFER que tratam da questão do exercício da engenharia clínica, inclusive provocadas por essa associação em 2013 e 2014. A gente pode depois até dar uma passada sobre isso. Então, dizer que não existe engenharia clínica e que, por causa disso, outros estão pegando, é uma narrativa que não traz bem o fato. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Eu concordo com você. Eu queria falar duas coisas para as pessoas, que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas quando a gente fala tecnologia em saúde, envolve outras coisas, envolve procedimento médico, cirúrgico, estrutura organizacional, processos de trabalho. E os biomédicos, né? Por exemplo, tem vários biomédicos hoje em dia operando equipamentos. O mercado está dando uma preferência para esse profissional, para ele operar medicina nuclear, ressonância, tomógrafo. Tem todo o aspecto de contraste, que é uma tecnologia. E o pessoal não sabe disso, né? Que tecnologia é uma coisa mais ampla. E eu queria aproveitar e falar também que o pessoal olha muito o Brasil, né? Você fica olhando o umbigo e esquece de olhar o mundo, né? Existe fora do país a profissão, né, o profissional chamado Healthcare Technology Manager, ou seja, um cara que vê tecnologia de maneira ampla e conta com certeza com um engenheiro para apoiá-lo. Esse cara pode ser um engenheiro biomédico? Pode ser qualquer um profissional que é avaliado por um sistema, uma organização certificadora que certifica que ele tem lá o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos para exercer aquela profissão. Então, eu acho assim que nós temos um colega, o Luiz Eduardo, ele mora em Brasília, trabalhou muitos anos na indústria, fez mestrado na COP, hoje ele tem uma empresa que chama Sisquale, que trabalha com registro de produtos, né? E ele falou, Lúcio, a engenheirada está dormindo no ponto, né? Porque outras profissões estão mais bem articuladas e estão ocupando esse espaço mesmo. Eu acho que são dois problemas. E outra, depende da tecnologia, né? Como eu sempre falo que o oxigênio é um fármaco, foi aprovado agora o 293 na farmacopeia, e é um fármaco, e quem cuida de fármaco é farmacêutico. Então, se o engenheiro está cuidando ali temos que aprender isso que você falou, aprender a trabalhar em conjunto com as várias profissões que estão ali dentro do hospital, né? E aí, um outro print que o colega mandou... Antes de passar, só complementar, Lúcio. Então, e ainda dentro desse ponto, como você bem colocou, no mundo inteiro, né,
a área engenharia clínica é uma sub-área da engenharia biomédica. E eu não falo isso querendo menosprezar de qualquer forma, não. Mas o nome da grande área se tornou engenharia biomédica, porque no mundo inteiro, a área que foi cuidar desse olhar, vamos dizer, da interface da saúde com a engenharia, denominou-se engenharia biomédica. Em alguns lugares até a bioengenharia, bioengineering. Mas e a engenharia clínica é uma das sub-áreas de atuação desse profissional. Inclusive, isso não é diferente no Brasil. Os cursos que começaram com a formação de especialistas em engenharia clínica no Brasil tinham uma ligação direta com centros de engenharia biomédica no Brasil. Então, é triste ver a forma como essa questão é colocada como se fossem duas questões distintas, engenharia clínica e engenharia biomédica. A engenharia biomédica, como a área mãe, ela é mais ampla. Então, nem todo engenheiro biomédico vai trabalhar na engenharia clínica. Como você mesmo bem colocou, o mercado da engenharia biomédica ele é muito mais amplo. Começa que produtos para a saúde, você vai desde os equipamentos, né, mas vai também para a parte de materiais, né, como você vai, por exemplo, gases. Toda essa questão são produtos em saúde e tem regulamentação específica, uma parte regulada. Então, você tem uma área ali de regulação que ela é importantíssima e ela ainda é, como você bem colocou, pouco explorada. Eu conheço o Luiz da Sisquale, o trabalho dele é fantástico, principalmente para essas empresas que querem desenvolver tecnologia e precisam, vamos dizer assim, muitas vezes procuram até tardiamente, porque todo esse processo de regulamentação envolve uma questão de qualidade. Então, você vai pedir boas práticas de fabricação, é sistema de gerenciamento da qualidade, todos os processos, rastreabilidade. Então, a gente tem uma carência muito grande nessa cadeia toda de produtos de saúde. Uma coisa vai lá. Não, então, assim, separar a engenharia clínica da engenharia biomédica já começa sem ter uma clareza muito grande. Parece aquela questão de eu quero dizer que essa área é minha porque eu tenho um nome, meu nome tem isso. Quando, na verdade, não é isso. Nós temos que trabalhar para fortalecer a área. Fortalecer por quê? Porque esse tipo de profissional, esse tipo de visão agrega valor para todos nós enquanto cidadãos, enquanto pacientes. Nós precisamos desse tipo de setor. Então, nós deveríamos estar juntando forças para regulamentar o que precisa ser regulamentado, cobrar o que precisa ser cobrado, porque, assim, é muito fácil chegar e dizer existem profissionais de outras áreas atuando no nicho que seria da engenharia. Se isso acontece, isso é crime. Por quê? Porque exercício ilegal da profissão de engenharia é crime. Isso está ligado à formação das... Engenharia é uma atividade que é regulamentada, assim como a enfermagem, assim como a medicina. Então, vira uma guerra de narrativas, Lúcio, que ela é desinformativa e ela atrapalha a população que não conhece sobre esse ponto. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, é que você falou, eu me lembrei do seguinte, do IFMBS, para quem não conhece, International Federation for Medical and Biological Engineering. E eu me lembro, porque eu sou da época que o pessoal mandava jornal por correio, né? E eu recebi um jornal na época que o Joe Dairo, que foi o editor do primeiro Clinical Engineering Handbook, né, e criaram dentro do IFBE o Clinical Engineering Department. O próprio American College of Clinical Engineering foi criado em 1991. Eu sou membro do American College desde 1991. Agora, quer dizer, a engenharia... E você vai fora do Brasil, eu tive nos Estados Unidos estagiei em 2 hospitais. Aí você vê o cara atender o telefone, Biomed. Então, e hoje, né, você procura manter relação em nível internacional, você vê que todo mundo é engenharia biomédica. E eu, nesse meio, faço questão de me apresentar como engenheiro clínico, até para que eu não seja confundido com engenheiro biomédico, porque eu não sou engenheiro biomédico, né? Então, eu acho que a engenharia biomédica ela é maior, né, ela é uma coisa mais ampla, e a engenharia clínica é uma das possíveis áreas que o engenheiro biomédico pode escolher para trilhar, fazer sua carreira, né? Pois a gente pode passar, mas é só fechar aqui e fazer uma analogia para quem ainda não conseguiu entender o que a gente está dizendo. Se nós formos olhar a evolução da engenharia, começou lá com a parte de fortificação, engenharia civil, depois vem a parte de engenharia mecânica, depois engenharia elétrica, né? Então,
Vamos pegar a grande área elétrica. Então, depois você vem a parte de engenharia elétrica, eletrotécnica, de alta potência, engenharia eletrônica, de sistemas. E você tem as ramificações. Então, hoje em dia você tem engenharia de telecomunicações, engenharia da informação, engenharia de computação ali no meio, mas voltado com a parte de computação. Então, hoje, se nós falarmos, olha, engenharia de telecomunicações é uma sub-área de engenharia elétrica, as pessoas não vão achar estranho, né? Eu não sei o porquê acham estranho quando nós falamos que a engenharia clínica é uma sub-área da engenharia biomédica. Isso é contrariar, inclusive, o que tem nos livros, né? Nos livros aí dos grandes autores, nos Clinical Engineering Handbooks, que a gente vai ver aí diferentes autores, todos começam trazendo esse ponto. Exatamente. Ó, aqui tem um print de uma solução 1, sendo trabalhado desde 2019, onde diz, cria-se uma graduação em engenharia clínica, já tem 2 a serem lançadas, aguardando somente o resultado da PL. Após a primeira turma formar, somente eles poderão legalmente exercer a profissão. Cursos de especialização se adaptam ao currículo e pedem atribuição. Ex-alunos de cursos de graduação cursam a especialização ou retornam para a universidade para cursar as disciplinas necessárias. Dá algum insight aí para você? Porque eu não assisti essa apresentação, né? Perfeito. Deixa eu contextualizar um pouquinho pensando que o nosso público-alvo, né, o público-alvo do seu canal, inclusive depois até gostaria de pedir a sua autorização para a gente colocar esse vídeo também no portal da SBEB, porque eu acho que a gente tem que ampliar ao máximo a visibilidade para essas questões. Então, todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Tem uma citação de um escritor chamado Leonardo Boff, que eu gosto muito dela, né? Então, a gente tem que entender o contexto, né? Essa é, sob o ponto de vista de quem estava apresentando 2 hipóteses de caminho para resolver, entre aspas, o problema da engenharia clínica, né? Então, por que eu coloco entre aspas, né? Então, eu queria contextualizar aqui. A questão da engenharia clínica, falando de forma rápida, acho que o Fabiano de Natel falou para vocês aí, acho que essa semana. Então, lá ele traz em mais detalhes, mas na década de 90 houve uma decisão do CONFEA no Brasil, só para ajustar os termos, né? Existem conselhos federais que regulam profissões que são regulamentadas. Regulam profissões regulamentadas ficou ruim, né? Mas existem profissões regulamentadas. Então, engenharia, arquitetura, administração, medicina, enfermagem, o direito, né? Então, são profissões que têm lá a previsão legal de ter a sua regulamentação. Então, no caso da engenharia, existe o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, e tem as suas entidades regionais, os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia, que tem suas câmaras e tudo. Então, no Brasil, para exercer engenharia, precisa de 2 requisitos. Exercer como engenheiro. Primeiro, ser graduado em algum curso de engenharia de uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Tá? Segundo, essa instituição, esse curso, ele tem que ser reconhecido pelo CREA-CONFEA. Então, os cursos, no processo deles, antes da primeira turma ser formada, eles têm que montar um dossiê apresentando a grade, quais são as disciplinas, quais são as competências, habilidades, né, que cada disciplina está previsto entregar, ou desenvolver naquele estudante, e para aquele conjunto de disciplinas, que tipo de atribuição aquele conjunto vai conceder ao profissional ao término vamos dizer assim, quando ele terminar, né? O estudante que tiver cursado todas as disciplinas, ele vai ter um conjunto de atribuições baseado naquilo. Isso é apresentado ao CREA, que vai analisar e vai deliberar e vai avaliar se ele vai conceder a atribuição de engenheiro e vai reconhecer aqueles estudantes ao término do curso ou não. Uma vez o curso reconhecido, o formando pode pleitear para o CREA a inscrição junto ao CREA e ele vai estar habilitado se ele cumprir os requisitos do lado de lá. Então, o primeiro ponto é esse. Tá? Então,
o exercício profissional de engenharia vai estar lá. Deixa eu só voltar aqui, eu vou olhar aqui, só para voltar a frase que você me falou, né? Então, cria-se uma graduação, solução número 1, trabalhado desde 2019. Cria-se uma graduação em engenharia clínica, já tem 2 para serem lançadas, aguardando somente o resultado do projeto de lei. Era essa a afirmação? Era essa, sim, solução. Então assim, no Brasil, para criar cursos, você tem 2 caminhos. Ou você é uma universidade, a universidade ela tem autonomia, ela pode criar o curso que ela quiser. Não quer dizer que esse curso vai ter, por exemplo, se for um curso de engenharia, vai ter direito à atribuição profissional. Quem vai avaliar isso é o CREA-CONFER. Segundo, né? Então, assim, primeiro ponto é esse, né? Então, se vai criar ou não, quer criar uma graduação com o nome engenharia clínica, qualquer universidade pode criar. Ou uma faculdade, ela pode pedir autorização ao MEC para criar, e após o trâmite tendo o MEC, ele vai definir se ele vai ser criado, se ele vai ter autorização para abrir aquele curso. Mas, novamente, uma coisa é ter o diploma, outra coisa é ter o direito a exercer a profissão, né? Então, e aí isso cabe ao CREA-CONFER, né? Então, no Brasil, quem delibera sobre o exercício da engenharia e quem define a atribuição é o CREA-CONFER, né? Então, se vai existir curso, se tem trabalho de universidades e faculdades tentando criar cursos de graduação em engenharia clínica, isso aí pode ser um caminho. Se esses cursos vão ter ou não vão ter atribuição, CREA-CONFER que vão deliberar. Se é um caminho para fazer, pode ser discutido. Agora, dizer que isso vai inviabilizar, hoje em dia, o engenheiro de telecomunicações, ele surgiu e ele não tirou, por exemplo, atribuições de engenheiro eletrônico. Ele pode ter atribuições mais específicas. E a gente vai tendo, a cada vez mais que o conhecimento vai se aprofundando, a gente tem um engenheiro de energia, que cuidava ali com atribuições do engenheiro elétrico, do engenheiro mecânico, e você daqui a pouco vai ter talvez um engenheiro de energias renováveis. E aí ele vai tirar a atribuição do engenheiro de energia? Acho que não, acho que você pode ter especializações. Então, você tem aqueles profissionais que têm uma formação mais específica e dentro de um determinado contexto ele pode ser muito bom, porque ele já nasce dentro dessa vivência hospitalar, entende do ambiente. Mas, por exemplo, se nós formos comparar um engenheiro biomédico da formação tradicional com o engenheiro eletrônico ele vai ter mais tempo em contato com os circuitos elétricos, com a parte de instrumentação, do que o engenheiro biomédico tradicional. Então, assim, o engenheiro biomédico ele tem um conjunto de atribuições, o engenheiro eletrônico também tem um conjunto de atribuições, por exemplo, ligado à instrumentação eletromédica, por exemplo, instrumentação eletroeletrônica. Então, assim, não dá para dizer que por exemplo, um engenheiro eletrônico não vai poder supervisionar, por exemplo, a manutenção de um equipamento, de um monitor multiparamétrico, como você tem ali no fundo da sua tela. Então, só um monitor. Então, assim, é possível que sejam criados cursos de graduação em engenharia clínica? É possível. O que isso vai representar para o mercado é um exercício de futurologia. Se esse profissional for reconhecido e o termo criado dentro do CREA-CONFER, possivelmente ele vai ter atribuição. Mas ele não vai, necessariamente, ao nascer, extinguir as atribuições dos que já existem. Tá certo. Não, é por aí mesmo. Deixa eu ver o segundo print aqui, ó. A segunda solução, né? Que vem sendo trabalhado desde 2013. Ainda tem alguma coisa ali, né? Dizendo, após a primeira turma formar, só eles vão poder legalmente exercer a profissão. Isso é um total exercício de futurologia, de opinião, é uma suposição, que eu não sei qual é o objetivo, mas, novamente, quando o engenheiro de telecomunicações ele nasceu, ele não tirou o direito de engenheiros eletrônicos trabalharem também na grande área de telecomunicações. Só para fazer uma comparação, você tem o engenheiro de materiais, tem parte das atribuições de engenheiro mecânico que envolvem materiais, né? Então, não é por isso que o engenheiro mecânico vai poder parar de trabalhar. Agora, um vai ter a formação mais específica, um vai ter mais tempo dentro daquele ambiente. Então, pode ser que ele já nasça, entre aspas, melhor preparado para trabalhar dentro daquele ambiente. Mas a engenharia, ela não existe solução única, né? É uma área transversal
E é isso que já é um dos grandes desvios da própria proposta atual. Dizer que um profissional que começa com a formação ampla, qualquer engenharia, depois ele faz uma especialização, ele vai ter todas as atribuições para exercer tudo dentro do hospital, é um pouco complicado, não? É meio mágico esse negócio aí, né? Eu estou há 34 anos dentro de hospital e me sinto mais à vontade cada dia que passa, mas não é assim, né? Do dia para o outro, né? E tem outra, né? Nessa linha também, que as duas últimas aqui, que os cursos de especialização adaptam ao currículo e pedem atribuição, e que ex-alunos de graduação com especialização ou retornam para a universidade ex-alunos de graduação cursam a especialização ou retornam para a universidade para cursar disciplinas necessárias. É o que eu estou fazendo até hoje, né? Não termina nunca. Se você decidir cursar a disciplina necessária, não acaba nunca. Não, assim, acho que a gente não pode misturar alhos com bugalhos, né? Assim, que acho que é um consenso de todo mundo, que é importante para todo profissional se manter atualizado, principalmente no mundo em que as tecnologias avançam muito rapidamente. Então, é complicado um profissional ficar parado no tempo, não se especializar ou até não mesmo se reciclar, né? Tanto que hoje em dia tem um termo que está caindo na modinha, que é o lifelong learning, né? O aprendizado de vida toda. Outra coisa é você dizer que aí é meio que naquela linha do... Se você for ler, tem um livro que chama-se As Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. Ele é um dos especialistas na área de influência e persuasão. Então tem uma série de artifícios ou argumentos que tem base neurocientífica para você gerar maior destaque, né? Então, você apelar para questões de escassez ou de o tempo vai acabar, ou até mesmo coisas que possam remeter ao medo, gera um apelo. Então, você dizer assim, olha, que os profissionais atuais vão ter que voltar para a faculdade para cursar disciplinas, para ter direito à atribuição, porque foi criado um profissional, eu nunca vi isso acontecer. Nem isso aconteceu quando o engenheiro biomédico nasceu, ele teve direito às atribuições de engenharia clínica, quem já trabalhava no mercado, continua. Até porque se fosse assim, dessa forma, muitas das pessoas que hoje trabalham não poderiam estar trabalhando. Então, isso não é verdade. Não é verdade, né? Verdade tem que se ater aos fatos. Existem os fatos e as narrativas. Então, assim, o fato de ter um profissional que vai ter lá, ele pode ter atribuição. Agora, cursos de especialização, eles existem, eles são bons para a atualização do profissional, mas é aquela coisa, não existe bala de prata que resolve e mata todo mundo, mata todos os vilões. Não existe isso. O instrumento de você pleitear extensão de atribuição por meio de cursos de pós-graduação, seja sensu lato ou sensu stricto, ele existe, está regulamentado no CONFER através da resolução 1073 de 2016. Mas existem critérios para isso lá. Então, quem for ler a resolução e quiser entender, isso já está vigente, que é o que está proposto na lei. Vamos criar um projeto, uma proposta de projeto de lei para resolver o problema da engenharia clínica. Isso que está sendo proposto, que a engenharia clínica tem que ser exercida por um profissional de engenharia que faça especialização, esse mecanismo já está aprovado no CONFER. Ele foi o resultado de um grupo de trabalho iniciado em 2013, 14, eu não lembro exatamente a data. Eu posso buscar e a gente coloca os links para a audiência lá quando o vídeo for postado. E esse grupo de trabalho tem um resultado. Ele coloca lá que, por exemplo, não se pode excluir os engenheiros biomédicos, exigir dos engenheiros biomédicos graduados que já têm atribuição para isso, dada pela graduação, mas também é permitido a um engenheiro que tem uma formação, que pode ter a atuação na área, que ele, fazendo especialização, ele pode pedir extensão da atribuição para trabalhar na área. Isso depois veio a ser ainda confirmado com a resolução 1073 de 2016, que, na verdade, a 1073 ela foi baseada na resolução 1010 de 2005. Então, só que em 2005 ela não entrou em vigor pela questão logística de você conseguir compatibilizar essas atribuições. Então, Lúcio, toda vez que alguém, e eu, enquanto professor, faço isso com meus alunos, toda vez que alguém me chega apresentando uma solução, eu falo para eles, faça a seguinte pergunta:
essa solução resolve qual problema? Então, todos estão falando que não existe engenharia clínica no Brasil. Olha, se não existisse engenharia clínica, a gente já está discutindo o que agora? Existe, ela está aí, existem cursos de especialização, existem profissionais, existem concursos para engenheiro clínico, existem cargos. Agora, não existe o graduado em engenharia clínica. Isso não existe. E o CREA só está dando nome para essas novas titulações que vão ter o curso de graduação. Mas o exercício da engenharia clínica, né, a atividade de engenharia clínica existe. E ela está bem clara, existem resoluções e decisões para isso. Então, mas aí você fala, por que a solução é um projeto de lei? Uai, se isso está resolvido dentro do CREA-CONFEA, por que proposta de projeto de lei é a solução? Para quem ainda não entendeu, no Brasil e em todos os lugares do mundo, existe uma coisa chamada hierarquia das leis, né? A hierarquia das normas, desculpem. Então, você tem lá uma base, né? Então, você tem lá as decisões constitucionais, os tratados internacionais, aí você tem as leis complementares, depois tem as leis ordinárias, tem decretos-leis, toda isso tudo. E aí, quando você chega no nível das autarquias, então você tem, por exemplo, o CONFEA, que ele tem as resoluções CONFEA. Então, eles têm um valor, mas elas são abaixo de uma lei ordinária. Então, se uma lei ordinária desconstrói alguma coisa que é regulamentada por uma resolução CONFEA, ela automaticamente vai sobrescrever. Então, a solução projeto de lei, ela vem para tirar essa discussão do âmbito do CREA-CONFEA e levar para um outro ambiente, que é o Congresso Nacional, que vai legislar sobre isso, e não vale a pena entrar aqui no mérito disso. Agora, o que eu coloco para reflexão para a sociedade imagina, se a gente está discutindo a criação da lei do engenheiro clínico, aí daqui a pouco a gente discute a criação do médico cardiologista, do advogado tributarista. O engenheiro de segurança do trabalho, ele nasceu dessa forma, não dentro do Congresso Nacional, mas via um outro mecanismo, que não foi dentro do CREA-CONFEA. Ele é a única área que não tem um curso de graduação, e ele foi criado numa época que não existia curso de graduação. Agora, criar nesse momento, onde já existem engenheiros biomédicos graduados, restringir a atividade de engenharia clínica do jeito que está sendo proposto, é literalmente tirar da linha de frente engenheiros biomédicos graduados que têm feito um trabalho de competência e que têm ajudado a população a reduzir esses riscos de eventos adversos que nós estamos enxergando, que vimos na pandemia em vários lugares aí. Então, assim, é uma proposta que tem um efeito negativo direto na população, fora nessa população de graduandos e de graduados que fizeram todo o papel, joga fora várias horas de trabalho do próprio sistema CREA-CONFEA, que analisou, julgou, deliberou e procedeu a atribuição para esses profissionais. Questionar isso é do modo similar questionar qualquer resolução que dê uma atribuição para qualquer engenheiro. Por que a resolução que dá a atribuição para o engenheiro biomédico vale menos do que a que dá a atribuição para o engenheiro elétrico? Então, não está claro para a sociedade entender por que a solução projeto de lei proposta, ela é a solução adequada para o problema narrado do outro lado. Eu gostaria de ouvir claramente quais são os argumentos que justificam esse caminho. Porque não está claro, Lúcio. Infelizmente, não está claro. Parece, no meu entender, que é literalmente um bypass. E que, no meu entendimento, é uma ação que enfraquece totalmente o sistema CREA-CONFEA. Na verdade, todo o sistema de profissões regulamentadas. É literalmente jogar para o parlamento, para uma etapa acima, para que ele delibere sobre a criação de profissões que já são regulamentadas por conselhos federais. Então, eu acho que, enquanto brasileiro, isso é um ponto muito negativo, porque a gente desqualifica o sistema existente e a gente ainda tira da linha de frente profissionais. Esses engenheiros biomédicos graduados, tem gente trabalhando nos principais hospitais, Albert Einstein, Fleury, tem gente trabalhando na GE, Philips, Siemens, em todas as empresas, toda a cadeia, na EBSER. Na verdade, nós temos hoje um graduando em engenharia biomédica, um graduado, que cuida da engenharia clínica
de toda a rede, a maior rede de hospitais universitários federais. Então, assim, é uma narrativa que não tem fatos, você não tem evidências que mostram a questão do despreparo. Como bem o colega lá colocou, é um trabalho que vem sendo feito do ponto de vista da narrativa deles, do contexto dele, mas não tem um fato que diga. É opinião. Eu acho que o engenheiro biomédico graduado não está preparado. Baseado no quê? Qual a evidência? Se está todo mundo aí, o CREA-CONFEA que analisa, aprovou. O mercado, quem produz equipamento, aprovou. Quem treina as pessoas para fazer, inclusive, muitos desses hospitais têm curso de especialização em engenharia clínica. Então, a gente tem aí professores, uma cadeia enorme, inclusive, nós temos empresas sendo criadas por esses graduandos, trazendo soluções inovadoras para essa cadeia. Então, eu, sinceramente, eu não entendo o porquê dessa questão ser feita dessa forma, entendeu? E descredibilizando todo um sistema existente. É ruim para a sociedade. Bom, então, Fernando, eu entendi aí a argumentação sua. Importante, pessoal que está participando, colocar no comentário, tá certo? Eu vou deixar o e-mail do professor para quem tiver mais interesse em engenharia biomédica. Depois, no final da fala, eu vou pedir para você falar um pouquinho do curso da UFPB, da UFPE, né? Da Federal de Pernambuco. O pessoal conheceu um pouco mais da engenharia biomédica, que foi da onde a engenharia clínica veio, né? E aí vem um outro print de uma tela dizendo que está escrito o seguinte: solução 2, sendo trabalhado desde 2013, segue-se o exemplo do engenheiro de segurança do trabalho. 2, determina-se o currículo e atribuições para a formação do engenheiro clínico. 3, cursos de graduação e de especialização vão ter que cumprir regras e oferecer disciplinas com cargas horárias determinadas. Com isso, gera uma atribuição. Ninguém será prejudicado ou excluído desde que siga as normas. É uma outra solução, né, como está sendo proposta aqui. Novamente, proposta a partir do ponto de vista deles e com os objetivos que talvez eles queiram. Porque assumir que a engenharia clínica tem que ser igual à engenharia de segurança do trabalho é uma suposição que ela pode ser interessante para eles de alguma forma, porque se nós formos olhar a engenharia de segurança do trabalho, eu não lembro exatamente como ela foi criada, eu posso até buscar, mas salvo engano ela foi criada no governo Sarney por um decreto presidencial e havia um contexto de muita mortalidade nos ambientes de engenharia e tal, e essa questão não era endereçada de forma específica e profunda em nenhum curso de graduação naquela época. Então é importante nós entendermos o contexto para entender como as soluções surgiram. Então, eu trabalho parte do meu tempo com análise de dados, então não é só olhar os números, entender o contexto é fundamental para entender o porquê das conclusões e até para concluir adequadamente. Então, assim, essas duas soluções únicas são do ponto de vista deles. E vejam, eu não sei por que eles escolheram excluir os graduados em engenharia biomédica, que já tem atribuição, tá? Desde antes de 2013, tá? Primeiro curso foi criado, foi lá na Univap, eu falo no final lá das questões. Então, salvo engano, a primeira turma de engenheiros biomédicos que teve atribuição foi da Univap, salvo engano, em 2009, por uma decisão plenária do CONFEA. Tudo isso eu busco aqui os referenciais, os links, a gente coloca lá na... A gente tem dois espaços, Fernando. Eu posso colocar no comentário fixado, que é aquele comentário que aparece primeiro, aí você pode escolher o que eu posso colocar lá, e também tem a descrição. Aí na descrição você pode colocar mais coisas e mais links também. E também já te avisando, se você tiver algum vídeo que você queira usar para ilustrar o que você está falando, você me manda o vídeo, sendo do YouTube, e aí eu posso colocar o card para o pessoal que quiser expandir, se esparramar um pouco. Porque é importante a pessoa formar a sua própria opinião, né? Não dá uma de Maria, vai com as outras, mas formar uma opinião aí. Mas continua, Fernando, que eu Sem dúvida. Não, perfeito, Lúcio. Vamos pensar na melhor forma de trazer informação para a comunidade. Então, novamente, isso vem sobre por que eles estão colocando dessa forma. Novamente, isso não é fato. Existem outros caminhos, né? Então, dizer que a engenharia clínica tem que ser engenharia de segurança do trabalho é um ponto de partida colocado por eles, sob o ponto de vista deles, né? Então, já existe
graduados que têm essa atribuição, e o caminho natural do CREA-CONFER não é dar atribuição para o profissional de partida a partir da especialização. É permitida a extensão de atribuições dentro de áreas cumprindo requisitos descritos na Resolução 1073 de 2016. Tá? Então, dentro do CREA-CONFER, a entidade que traz atribuição profissional de base são os cursos de engenharia, graduação. Tá? Então, o porquê não considerar os engenheiros graduados que tem ali dentro, eu não entendo. Eu não entendo por que esse caminho de propósito deixar de lado. Em 2013, quando eles foram atrás disso, eles nem mencionaram a SBEB. A SBEB se posicionou lá. E eu não estou falando isso aqui para... Enquanto SBEB, não é uma guerra institucional. Enquanto sociedade, nós temos interesse em fortalecer a área. Nós temos que trabalhar com as associações e sociedades para o fortalecimento da área. O que nos gera dissabor é que as coisas não têm sido colocadas da forma adequada. E nós estamos fazendo esse trabalho aqui para trazer luz para a população. E nós queremos que as pessoas se informem e tomem as decisões em relação a isso. Porque os prejuízos que vão surgir para todo o sistema de saúde, para toda a rede, para nós enquanto brasileiros e para os profissionais que já têm atribuição vão perder, são grandes. Por quê? Porque a questão, na minha opinião e na opinião do SBEB, ela está sendo instruída da forma inadequada. E nós estamos aqui para ajudar em relação a isso. Então, essa proposta, meu caro Lúcio, ela parte de um ponto de partida colocado por eles, né? Então, assim, determina-se. Quem que determina-se um currículo? Determina-se. Vamos pegar a frase, análise sintática. Determina-se. Quem determina? Quem tem autoridade para determinar esse currículo? Né? Então, por que isso não parte do CREA-CONFER? Por que o fórum está sendo colocado para projeto de lei? Né? Os cursos vão ter de cumprir. Então, como vão ter de cumprir? Qual é o instrumento que vai trazer isso? Tem uma série de premissas aí, amarradas, dadas como verdadeiras, que eles não têm controle, né? Assim, quem vai determinar o currículo? Qual é o instrumento que vai determinar? Quem é que vai determinar que os cursos vão ter que cumprir regras, né? Ninguém será prejudicado ou excluído desde que cumpra as regras. Que regras? Entendeu? É um negócio que chega a ser engraçado de tão... Aí a gente vai ver, quem é o sujeito oculto ali? É quem está trabalhando desde 2013, possivelmente para tentar exercer todos esses papéis. Ou seja, aqui explica e explicita para todo mundo o porquê, talvez, dessa condição ou dessa solução está sendo trabalhada desde 2013 por esse grupo, que quer ter nas mãos o poder de determinar currículo, ter o poder de determinar o que os cursos de graduação e especialização vão ter que cursar e determinar as regras que vão ter que ser cumpridas para todo mundo. Isso fora do âmbito CREA-CONFER agora, entendeu? Então, assim, chega a ser complicado isso, entendeu? Não consigo ver outra explicação. Se eu estiver errado, peço que venham a público e coloquem aí a explicação, porque quando as coisas não estão claras, a gente liga os pontos com o que tem aí, né? Não, sim, enfim, eu acho que eu vejo isso. Quando você está falando, você dá outras formas de poder visualizar a mesma questão, né? Mas eu olhando assim pelo ângulo prático, né? Eu acho assim, era uma outra situação. Acho que não dá para comparar a engenharia de segurança do trabalho com engenharia clínica, nem fazer parecer, né, um paralelo com um engenheiro clínico com o médico, né? Que o médico nasce médico e depois ele se divide. A gente nasce dividido devido ao tamanho de conhecimento, a quantidade de áreas de atuação, os avanços aí, você acaba precisando de gente especializada. Mas eu também acho que não dá para comparar com a engenharia de segurança do trabalho, porque esse engenheiro estuda várias indústrias, os riscos, as fontes de riscos, os mecanismos de ação dos acidentes, né? Numa época que a frequência de acidentes, a gravidade de acidentes era muito alta.
uma coisa diferente de você fazer um título para trabalhar somente na área hospitalar ou dentro ali do segmento da área da saúde, principalmente existindo biomédico. Vou falar de novo, eu sempre falo isso, eu acho que o engenheiro biomédico, se for fazer uma especialização em engenharia clínica, engenharia hospitalar, tudo bem, tem no mercado, mas a primeira que eu sempre recomendo é a segurança do trabalho, porque ele, fazendo esse curso, ele vai aprender problemas de segurança em várias áreas de engenharia e como engenheiro biomédico, né, ele, se quiser atuar como segurança do trabalho dentro do hospital, vai ser muito bom para o hospital, para os trabalhadores, inclusive para os pacientes, né? Então, eu acho... Começa outra coisa, que começa que a carga horária mínima do segurança do trabalho, segundo me consta, são 640 horas, né? Então, teria que mudar muita coisa para essa... Acrescentando essas questões que você colocou, quem determina, quais vão ser as atribuições e tudo mais. Lúcio, você me permite só um adendozinho, só para a gente não ter um corte aí, um negócio assim, rapidinho. Seu exemplo ele é muito bom, mas você coloca como uma forma de enriquecer a atuação do engenheiro lá dentro. Sim. O que está sendo proposto aqui, para quem ainda não entendeu, é fazer com que esse engenheiro, para que ele possa exercer a atribuição que ele já tenha, ele ter que fazer a especialização nos moldes que está sendo proposto pelo proponente. Então, assim, é uma questão aí complicada, né? Então, assim, e você fez um outro ponto que eu achei interessante. Por exemplo, o exemplo da medicina. A medicina, ela é muito ampla, assim como a engenharia, né? Mas só que você tem uma formação única como médico. O que determina, o que dá atribuição para o médico exercer, o médico ou para a médica exercer a medicina, estar inscrito no CRM. Então, por exemplo, como é uma área muito ampla, sistema complexo, você lida com vida, você tem que ter um treinamento ali, ter um período de tomar decisão muito curto, o profissional precisa dessa formação, assim, não é precisa, ele é recomendado que ele tenha uma formação em serviço. Instituiu-se os programas de residência. Mas o que dá atribuição para o médico não é o título de especialista. E veja, o médico ele faz a residência num curso que seja autorizado e ao final ele tem que fazer uma prova de título de especialista das sociedades, né? Mas para ele poder dizer que ele é especialista. Mas um médico formado com CRM, ele pode exercer, por exemplo, dar laudos de exame, ele pode exercer a medicina. O problema é que se ele for fazer um procedimento que é de um especialista e der algum problema naquele procedimento, ele corre um risco maior por ele estar, eventualmente, não preparado o suficiente e assumir o risco de gerar um dano ao paciente. Mas ele não é impedido, porque o que dá atribuição para ele é o CRM. Então, o médico, para ele, por exemplo, laudar um eletrocardiograma, ele não precisa ser especialista em cardiologia. Ele pode dar o laudo, ele consegue ler, tanto que tem médicos dando plantão agora e dando laudos de exame, tomando decisões de vida ou morte, para saber se o paciente está eventualmente tendo um infarto ou não, ou daquela conduta, lendo um eletrocardiograma sem ser cardiologista. Por quê? Porque o que dá atribuição para ele é ser médico. A mesma coisa aqui, é ser engenheiro. Então, novamente, essa questão, engenharia de segurança do trabalho nasceu fora do trâmite convencional adotado pelo CREA-CONFER. Ele foi uma solução criada fora do sistema CREA-CONFER. Ela veio, foi criada e se cumpra-se. Tá? O que está tentando fazer aqui agora é a mesma coisa. É deixar o CREA-CONFER de fora. E para reduzir o desconforto, fez-se uma consulta ao CREA-CONFER para que ele manifeste a intenção sobre a proposta de projeto de lei. Entendeu? A nuance? Então não é uma proposta que nasce dentro do CREA-CONFER. Se nós estivéssemos dentro do CREA-CONFER, ouvindo o CREA-CONFER, possivelmente essa proposta nem tivesse mais espaço para crescer, dado que ela foi amplamente discutida dentro da CEAP, que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, no período de 2014 a 2016. Tá certo. São vários detalhes e assim, a gente tem vários problemas, né, Fernando? Um é fazer a sociedade entender essa riqueza de detalhes e até nós mesmos como profissionais saber um pouco mais da situação. Essa questão da especialização em medicina, eu acho que vamos poder falar no final, tem uma questão
que fala de qualidade também, né? Agora tem um print aqui que diz o seguinte: atribuição. Tem uma foto aqui de aparentemente um parecer do sistema CREA-CONFEA, mas diz o seguinte: se o curso de especialização ou graduação tem carga horária e ementa compatível, o sistema CONFEA-CREA gera atribuição. Por exemplo, especialização em engenharia biomédica da Estácio, que é uma escola no Rio de Janeiro, o engenheiro que cursar pode solicitar ao CREA Rio de Janeiro as atribuições do engenheiro biomédico, PLRJ 00810-2019, processo E2019.5.00388. Você pode comentar para nós aí, jogar mais luz sobre essa afirmação? Com o maior prazer, meu caro Lúcio. Seguinte, eu tenho me interessado muito pelas questões de comunicação, assim, como, além de professor, no laboratório onde eu trabalho, nós temos que gerenciar pessoas e times, e a comunicação, ela é uma disciplina-chave ali, acho que uma das atividades, se bobear, das mais críticas de qualquer gestor, né? Gestor de recursos, pessoas, gerente de projetos. O PMI, que é uma organização internacional, você tem lá o American College of Clinical Engineering, você tem lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro o PMI, que é o instituto lá para a parte de gerenciamento de projetos. Então ele tem também uma certificação lá, o PMP, né? Então, lá existe a gente costuma brincar que tem a Bíblia, né, que é o PMBOK, que é o corpo de conhecimento, né, do gerente de projeto, né, o PMBOK, né? E ele coloca que o gerente de projeto ele gasta em torno de 90% do tempo dele gerenciando a comunicação. Então, eu gostaria de atentar para o que está escrito, para o que a expressão ela tenta induzir e o que ela do que de fato acontece. Então, ela coloca assim: eu vou olhar para o lado só para ler aqui, tá? Mas eu vou voltar a olhar para você da audiência. Então, assim, se o curso de especialização tem carga horária e ementa compatível, o sistema gera atribuição. Então, aqui a frase é um tanto: se, if, then, else, né? Então, assim, primeiro, que não é bem assim. Se o curso ele foi analisado pelo CONFEA, pelo CREA estadual, e ele foi reconhecido ali dentro, não é que se o curso tem especialização, ele gera atribuição. Não é automático. Quem faz o curso ali, faz o cadastro, ele pleiteia para o CREA-CONFEA, do mesmo jeito que o curso de graduação, ele precisa apresentar a proposta para ser deliberado pelo CREA-CONFEA, o CREA-CONFEA vai analisar se aquela documentação e se aquele curso faz aquilo. E ele pode escolher ou não colocar isso. Por que eu estou dizendo isso? Suponha que o curso tenha 360 horas remotas. O curso é AD total. E ele dá, por exemplo, atribuição, eventualmente, vamos dizer, para a parte de calibração. O cara fez 360 horas remotas de questões de calibração. Pode ser que o CREA chegue e analise. Olha, ele pode ter uma visão geral sobre engenharia clínica, mas ele não tem direito a ter uma atribuição prática de realizar aquela atividade. Por quê? Porque ele não teve carga horária prática. Então, dizer que se implica naquilo não é uma certeza. Então, na comunicação, a gente tem que olhar sempre as generalizações, as omissões e as distorções. Então, aqui não é um se tem. Primeira coisa, não é assim que funciona o CREA-CONFEA, até onde eu entenda e até tudo que eu conheci do CREA-CONFEA. Existe um trabalho por profissionais competentes que se debruçam sobre a documentação, vão analisar, questionam e decidem se vão ou não dar aquele tipo de atribuição conforme o proponente está solicitando. Então, acho que não é da frase, como o colega colocou aí, tá? Perfeito. E aí você coloca o exemplo da engenharia biomédica, né? Então, assim, o engenheiro, ele pode solicitar. Então, ele vai ganhar atribuições, todo o rol de atribuições de engenheiro biomédico? Não. Precisamos entender como o CONFEA dá atribuição profissional. A atribuição, como eu disse, ela vai ser analisada frente ao conjunto de disciplinas cursadas
e proporcional ao tipo de atividade desenvolvida e à carga horária desenvolvida, entendeu, Lúcio? Então, por exemplo, não é porque uma pessoa faz um curso de especialização em engenharia biomédica de 360 horas que ele vai ganhar todo o rol de atribuições que o engenheiro biomédico que cursou 3.600 horas tem. Veja que essa é uma grande distorção, porque o mínimo, até as diretrizes curriculares anteriores, era 3.060 horas para qualquer curso de engenharia. Diretrizes curriculares do MEC. Então, não é compatível você dar para um curso de 360 horas o mesmo conjunto de atribuições que você dá para uma formação de 3.600 horas. Não é isso. Agora, você pode dar um conjunto de atribuições que seja daquela área da engenharia para esse profissional compatível com a carga horária, com a natureza da atividade desenvolvida, né? E pela carga horária, pela natureza e pelo tipo de atribuição que aquele tipo de atividade se proponha a administrar, desenvolver, entendeu? Então, eu assisti 60 horas de calibração remota. Eu estou apto a executar a calibração? Talvez não. Talvez analisar um relatório e emitir um parecer? Talvez sim. Então, existem nuances. Existem questões de comunicação em que generalizações são perigosas. Então, colocar dessa forma pode até, de uma forma ingênua, pode até questionar a credibilidade não é credibilidade, mas assim, o trabalho que o CREA faz para analisar esse tipo de questão, ele envolve engenheiros, ele envolve profissionais, é um trabalho sério, que leva tempo e que é um processo de análise criteriosa. Então, a gente achar que só porque bateu o cara crachá, o nome da disciplina que está na especialização está aqui, o nome que está no da graduação está aqui, então leia-se, tenha tudo, não é assim. E outra coisa, o engenheiro, ele tem direito a solicitar a extensão da atribuição. Não é assim, olha, eu tenho a graduação, tenho a especialização, automaticamente vai ser feito. O CREA não vai sair e vai olhar para o seu currículo, sei lá, que seja LinkedIn, Lattes, ou o que quer que seja, e dizer, esse cara fez a especialização. Não, o engenheiro ele tem que peticionar junto ao CREA esse processo, para que ele possa ter essa extensão de atribuição. Isso já está regulamentado, já existe resolução, isso já acontece. Como o próprio colega coloca que já aconteceu lá no Rio de Janeiro em relação ao curso da Estácio. Ou seja, se isso já acontece, por que não usar o mesmo mecanismo para quem tem o curso de especialização em engenharia clínica? Está aí o mecanismo. Não, se o mecanismo está aí, por que vai criar um projeto de lei para mudar isso se já tem? Ele próprio afirma aqui na apresentação dele. São algumas coisas que é gostaria de saber o porquê. Bom, aí tem mais uma colocação aqui assim de mais problemas. Qual seria a realidade? Realidade, mais problemas. Não existe controle de qualidade dos cursos que dizem formar engenheiros clínicos. Como engenharia clínica não existe legalmente, não existe a possibilidade de fiscalizar para que o engenheiro esteja ocupando essa posição. Essa que é o comentário aqui, né? Primeiro que não existe qualidade. Assim, novamente, vamos voltar para a comunicação. Talvez ele tenha sido infeliz na escolha, né? E uma coisa é emitir opinião. Eu estou emitindo aqui, tem partes que são opiniões, tem coisas que são fatos. Fatos existem. Então, quando a gente vai trabalhar com inovação, então, os designers manjam muito disso. Então, existem certezas que estão ligadas a fatos. Existem suposições, então tem coisas que eu vou supor, que eu vou assumir, e existem coisas que são dúvidas, né? Então, assim, e é um problema misturar as três coisas. Afirmar que não existe controle de qualidade dos cursos que dizem formar, né? Então, assim, eu acho que é uma afirmação forte. Meu entendimento de qualidade. Então, a gente vai olhar enquanto engenheiro que estudou e que sabe o que é controle de qualidade, né? Então, controle de qualidade vem lá, né? Os japoneses pegaram isso muito bem, a cultura lá, Toyota, né? Aquele processo de produção Toyota, Lean, JIT, né? Just in time. Então, a base da questão de qualidade é o quê? Quando você tem uma não conformidade, alguma coisa que foge do processo,
você vai ter todo aquele fluxo de ações corretivas para corrigir e depois uma ação preventiva para você mudar o que aconteceu nos cursos. Afirmar que não existe categoricamente controle de qualidade é dizer que nenhum curso realimenta o seu processo e olha, à medida que o curso é feito, sobre a formação dos alunos. Eu acho que essa é uma afirmação muito forte e que eu acho que, novamente, é opinião ele deve ter a dele, isso é sob a ótica dele. Então, se nós pegarmos aí instituições, como, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein, que tem um curso de especialização em engenharia clínica altamente renomado, tem lá a prática lá dentro, eu tenho certeza que houve modificações na grade, eles têm preocupação em acompanhar o curso, né? Então, dizer que não existe controle de qualidade não é isso. Talvez ele queira dizer o seguinte, não existe uma entidade que controla a qualidade dos egressos. Aquela entidade que diga isso é bom, isso é ruim, que tem o poder na mão, ou o carimbo para dizer. Agora, dizer que não há controle de qualidade eu acho forte e até perigoso, porque eu acredito que haja, sim. Agora, existem dentro desse rol de cursos, existem cursos que têm uma preocupação maior com a formação do aluno, em proporcionar boas jornadas de aprendizagem, imersão em serviço e técnica, e outros que nem tanto. Mas aí cabe ao profissional ter esse senso crítico, inclusive para olhar o que pode e o que não pode, né? E é até forte dizer isso, porque para ter curso de especialização na regulamentação atual, você precisa estar ligado a uma instituição de ensino superior. E todas as instituições de ensino superior, elas têm que ter uma comissão para a parte de melhoria contínua, avaliação própria. Então, assim, eu vejo essa fase como uma generalização forte e que eu não consigo entender qual é o que se quer criar com essa afirmação. Assim, olhando por um outro lado, né, que é um lado meu aqui, uma visão minha mais de mercado, né, hoje você tem alguns processos de certificação, por exemplo, o gerente de tecnologia fora do país, para técnico de laboratório, técnico de raio-x, técnico de equipamento biomédico. Você tem certificação em engenharia clínica, não somente nos Estados Unidos, mas, se não me engano, China criou, se não me engano, Japão criou. Ou seja, todo mundo quer qualidade, né? Então, ao invés de você criar um título, por que você não procura? Uma outra coisa que você, nessa linha aqui, eu queria... Quando você falou do PMBOK, né? A gente tem no American College of Clinical Engineering, todo ano faz uma pesquisa, né, que é chamado de BOK também, de Body of Knowledge, é o corpo de conhecimento. O que você está fazendo? Então, esse corpo de conhecimento ele vai afinando de uma coisa dinâmica. A gente sempre busca qualidade. As universidades são avaliadas com relação aos seus cursos. E eu estou vendo aqui, ó, essa caneca aqui foi quando eu conheci você, Fernando. Acho que eu conheci você foi nesse curso, ó, 14 a 15 de maio de 2016, que foi a primeira oficina onde estudou, né, de formação de engenharia biomédica e engenharia clínica para alinhar os currículos, tentar costurar uma grade mais homogênea, considerando o cenário do país, de um modo geral, e de cada região em particular. Foram várias universidades ali discutir essa questão, né? E a outra coisa aqui, como a engenharia clínica não existe legalmente, não existe a possibilidade de fiscalizar para que o engenheiro esteja ocupando essa posição. A frase não ficou muito bem construída, não, mas eu acho que ele quer associar aqui, como o fato de engenharia clínica não existir, você não pode fiscalizar, né? Também queria ver sua visão. Novamente, vamos lá. Assim, vamos definir o que é não existir legalmente, né? Porque se não existe... Qual o sentido de ter... Está discutindo aqui. Eu acho que é uma distorção. Não existe legalmente, se legalmente que está destacado na frase não existe a lei, não existe a lei do engenheiro eletrônico, não existe a lei do engenheiro do médico cardiologista, não existem as leis para isso. Então, agora, a atividade existe, ela é regulamentada, tanto que uma coisa é o seguinte, se nós queremos... e aí eu acho que esses são pontos em que a gente sim tem espaço para um debate consultivo, para juntar forças para atuar na área. Por exemplo,
Engenharia clínica, como fortalecer o papel ou toda a cadeia relacionada à atividade de engenharia clínica no Brasil. Como valorizar os profissionais. Então, a questão da responsabilidade técnica, como você ter profissionais, como você garantir que a responsabilidade ali seja do trabalho, seja feito tanto pelos engenheiros ou até pelas empresas que tenham ali. Mas aqui, dizer que não existe legalmente, que não existe uma lei, não é. Existe resolução CONFER. Assim como a Anvisa tem as RDCs, a resolução de diretoria colegiada. Não é uma lei, mas é uma resolução que regula aquela área. Né? Então, é uma visão distorcida, tá? Então, assim, não é que não existe possibilidade de fiscalizar o engenheiro que está acompanhando. O CREA-CONFER tem essa atribuição. É a atribuição dada pelo CREA-CONFER por lei. Verdade. Fazer isso é de uma maneira bem simplista dizer que o CREA-CONFER não pode atuar nessa área. O que é uma distorção, uma opinião, uma visão, uma narrativa que não condiz com a verdade. O engenheiro, para exercer a atividade de engenharia vinculada ao CREA-CONFER, ele está sujeito à fiscalização do sistema. E outra... É esse o entendimento, né? E outra apresentação, outras discussões eu já vi em lives também, né? Comentando o seguinte, que após uma ação do CREA em fiscalizar hospitais, vários profissionais foram contratados, etc. Quer dizer, nós estamos tentando construir uma lei para o CREA e fazer o papel dele, que é fiscalizar. Você pode fiscalizar o hospital a hora que você quiser, né? Inclusive, se o CREA precisar de apoio para entender melhor os detalhes de como fazer uma boa fiscalização, porque tem muitas coisas, não vai faltar gente para ajudar e a refinar melhor como trabalhar junto com o CREA para como ele possa fazer isso de uma maneira mais produtiva. Não digo nenhuma fiscalização punitiva, né, mas educar o pessoal, porque o pessoal não sabe, simplesmente não sabe. Muitos hospitais, você pega aí, procura organograma de hospitais, você vai ver que está lá manutenção, o pessoal não viu ainda a engenharia como um todo, né? Aquele grande guarda-chuva da engenharia na área da saúde, né? Então, eu acho também que não é necessário criar uma lei, principalmente fora do sistema CREA-CONFEA, para que o CREA possa ir lá fazer a fiscalização que ele faz, né? Que ele sabe fazer, né? Exatamente. Se existem profissionais de outras atribuições, de outras áreas, exercendo atribuições de engenharia, esse profissional está atuando irregularmente. Existe lei e fazer isso é crime, exercício ilegal da profissão. Você pode colocar. Já existe, tá tipificado. Então, assim, o que precisa é acionar o sistema. Então, agora, mas a fiscalização pode não ser tão ágil quanto eu gostaria. Então, aí é outro problema. Então, aí é como nós podemos ajudar o sistema para que essas infrações possam ser detectadas de forma mais ágil. Ou, se eu vejo que talvez há uma oportunidade de melhoria no sistema, eu devo solicitar ao sistema ou trabalhar junto com o sistema para melhorar os métodos. Agora, dizer que existem profissionais de outras áreas trabalhando na área de engenharia clínica, logo precisamos criar um projeto de lei. Tirar do CREA-CONFEA isso para fazer, não tem um casamento entre o problema e a solução, na minha opinião. Então, assim, eu gosto de pensar na solução. Assim, eu gosto de partir primeiro do problema, para entender o problema, para depois pensar na solução, que eu acho que a solução vai ter, e depois como eu vou montar a solução, que tecnologia, que tipo de coisas eu vou montar. Existem pessoas que pensam, primeiro, eu quero fazer um sistema usando a linguagem Python, e aí eu vou construir um artefato, e depois eu falo, beleza, tem um artefato na mão, um instrumento. Quem vai usar? Não sei, agora eu vou atrás de quem vai usar. Eu gosto de pensar ao contrário. Qual é o problema? O que faz esse problema? Né? Então, você vai na linha de qualidade, né? 5 porquês, diagrama de causa raiz, Ishikawa. Eu acho que a causa raiz do problema é essa. O que eu posso fazer para atacar essa causa? E aí eu vou olhar para aquela solução, para qual público-alvo eu vou querer trabalhar, e com base nisso eu vou atrás de construir essa solução, depois de validar isso.
Então, temos um problema em relação à engenharia clínica. Qual o problema? Não existe o termo engenheiro clínico. Não existe por quê? Porque o CREA parou de criar termos novos. Por quê? Porque estava gerando um problema gerenciar todos esses termos. Então não existe engenharia clínica no Brasil? Não, existe. Existe, os profissionais estão sendo contratados, esse mercado existe, existem empresas, existem profissionais, e isso é discutido em toda a rede, no Ministério da Saúde. Então, eu lembro quando eu tive interação com o pessoal da SCTI, que era a Secretaria do Complexo Industrial... Não, era o DECIS, né? A SCTI, agora esqueci o nome. Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Então, por exemplo... Tinha uma pessoa lá, que eu lembro, a Fotne, que hoje está trabalhando no estado de São Paulo, profissional super competente. Então, a gente interagiu, ela falava, por exemplo, da importância da engenharia clínica no SUS, inclusive nas unidades de saúde, um trabalho super sério em relação a essas questões. Então, existe engenharia clínica no Brasil, existe atividade e existe tudo isso. Não existe o termo engenheiro clínico na carteira do CREA, porque não existe o curso de graduação. Se você quiser criar o curso de graduação, você pode até criar, mas a área existe a regulamentação, foi feito um estudo pela Comissão de Exercício de Atribuição Profissional, o qual o proponente que fez essa apresentação participou do grupo de trabalho, 2014 e 2016, apresentou isso pela associação, ele era um dos interessados, e possivelmente não concordou com o resultado e propôs isso. Não é a primeira vez como projeto de lei. Tentou aprovar no ano passado, no auge da pandemia. E agora está indo de novo. Qual o objetivo? Não sei. Por quê? Porque hoje não há essa falha colocada por eles. Por quê? Porque o sistema reconhece a atividade, ele reconhece os instrumentos que dão atribuição, ele dá atribuição para profissionais graduados, ele permite a profissionais que tenham atribuições em áreas afins a trabalhar nessa área hospitalar, se quiserem estender ainda por meio de especialização, que as estendam, ou seja, ele permite trabalhar dentro dos hospitais, né? Esse tipo de coisa, já existe. Então, assim, qualquer coisa diferente disso é narrativa, não é fato. E eu espero, né, que quem esteja vendo tenha o senso crítico para entender. Eu não estou aqui... Veja, em nenhum momento eu tentei usar qualquer argumento para desqualificar ou descredibilizar o mensageiro. No Brasil, no mundo hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando têm pontos de vista contrários, ao invés de questionar as ideias e os argumentos, eles vão questionar quem traz a mensagem. Espero que vocês não se deparem com vídeos vindo querer descredibilizar o mensageiro, no caso eu, para dizer, guarde a mensagem que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês tenham luz aqui. O compromisso meu e do Lúcio, aliás, ele fez menção a essa oficina, foram 2 dias em Campinas, que foram muito ricos de debates amplos, inclusive com pessoas da referida associação. Amplamente discutido ali, com vários questionamentos que foram colocados, evidências foram trazidas, e foi feito um momento muito rico. E em vários momentos, eu e o Lúcio, a gente debateu com pontos de vista diferentes, e nós dois crescemos e ganhamos. Assim, eu conheci o Lúcio lá, e de lá veio o meu respeito por ele, porque a gente, às vezes, até divergiu em pontos de vista, mas trabalhamos de uma forma muito, muito saudável, muito sensata, e nós dois conseguimos crescer porque, temporariamente, abandonamos nossos pontos de vista, analisamos um que o outro estava colocando e tivemos debates de altíssimo nível, que é isso que a gente quer aqui. A gente quer fortalecer a área. E o fortalecimento da área vem do amadurecimento das pessoas a respeito da área. Então, o que eu estou colocando aqui, tem coisas que são fatos, tem coisas que são opiniões, e aí eu quero que vocês façam essa reflexão. Reflitam isso, reflitam tudo que está sendo colocado pelas outras partes e formem o ponto de vista de vocês. Tá? Então, analisem isso com muita calma. E o Lúcio tem feito um trabalho muito, muito bem feito, muito competente. Ele tem feito isso, trazendo... Veja os vídeos que ele fala dos diferentes profissionais que trabalham no ambiente hospitalar, fora o que ele já faz no dia a dia na Escola de Engenharia Clínica. Veja o que ele gravou com o professor Fabiano, com o Samuel, o engenheiro Samuel, também um profissional muito sério, competente, e que vivencia isso direto. Então, a gente tem muita gente, tem grupos hoje acontecendo de profissionais, de egressos,
discutindo, teve a engenheira Ana Paula Lemes, tem vários engenheiros que chegam, que estão ali com dúvidas, e o que a gente tem feito é, escolha o que você quer, veja a solução, mas a questão não é tão simples assim. Há uma narrativa, e essa narrativa não traz todos os fatos. Inclusive o vídeo que está na audiência pública, infelizmente ele não traz questões com as resoluções que a gente está citando aqui, que elas estão disponíveis no sistema CREA-CONFER. Vão lá e confiram. Vejam lá todas essas resoluções, decisões plenárias e tudo, façam a opinião de vocês. Não há a necessidade de se criar um instrumento fora do sistema CREA-CONFER para regular a atividade de engenharia clínica. Tá? É literalmente bypassar o sistema CREA-CONFER. É tirar do escopo Exatamente. Que é definido por lei para fazer isso. Qual o objetivo? Eu não posso falar pelos outros, mas cabe a vocês questionarem a quem está propondo isso. Porque dentro do sistema CREA-CONFER, essa questão está, a princípio, resolvida. Tá? Então, vejam bem, busquem tudo, estamos à disposição para, caso tenham dúvidas ou questões aqui que não estejam claras o suficiente, vocês tragam. Mas, assim, de fato, temos que discutir a questão de outras profissões que, eventualmente, podem estar pleiteando atribuições que são do engenheiro dentro desse ambiente. Qual é o fórum para tratar disso? Existe um fórum das profissões regulamentadas, dos conselhos federais. Então, é uma pauta para que o CONFER provoque o Conselho Federal de Biomedicina, sei lá, o Conselho Federal de Farmácia, ou qualquer outro conselho federal, e que se haja um entendimento que muitas vezes é a questão, como você bem colocou, Lúcio, da tecnologia em saúde. Talvez a redação não seja melhor. Talvez seja necessário esclarecer até onde vai a cerca ali, a fronteira da minha área com a sua. Mas isso se resolve no diálogo, né? E no processo entre as entidades. Não é pulando uma etapa e criando-se uma lei e cumpra-se. E isso sem considerar os efeitos negativos que nós podemos ter na questão do projeto de lei. Projeto de lei, não há segurança alguma sobre a redação que vai ficar ao final do processo legislativo. Sem qualquer juízo de valor a qualquer deputado, senador que vai ser parte do projeto legislativo. Não é isso. Mas eles não vivenciam essa dinâmica. Então, podem haver aquelas emendas ao texto, ou a lei ela é explícita. Então, se houver um parágrafo, um inciso que diga o engenheiro clínico pode fazer isso e usar aqueles termos, é o que está naqueles termos. E como nós temos o avanço da tecnologia direto, pode ser que tenha necessidades e dores que surjam e que o engenheiro clínico seja o profissional preparado para fazer isso e ele não vai estar habilitado porque a lei, a redação da lei não dá aquela atribuição. E isso pode gerar um problema. Mas pode alterar depois. Como é que altera-se uma lei? Você tem que submeter a plenário, 513 deputados, 81 senadores, né? Então, assim, tem todo um processo que nós levarmos para a esfera, sem contar o gasto de tempo e esforço dos parlamentares brasileiros que poderiam estar sendo utilizados para trocar questões que são até mais importantes e que não estão sendo endereçadas para questões que estão claramente endereçadas e, a princípio, resolvidas no CREA-CONFER. O CREA-CONFER sempre foi aberto para que haja esse amplo debate, o contraditório. Então, se há, por exemplo, alguma discordância com o que foi deliberado, se tem alguma evidência nova de que necessita de mudança, o sistema prevê todos os mecanismos para isso. Por que isso não está sendo feito? Eu não sei. Não fui eu que propus esse caminho. Então, como eu falei para você, Lúcio, eu não entendo por que projeto de lei tem que ser a solução para a questão que está sendo colocada. Fernando, deixa eu falar uma coisa. Está na hora da gente pensar em fazer outro encontro, tá? Juntar as universidades aí para a gente estudar um pouquinho mais. Agora, Fernando, obrigado pelos seus comentários. Acho que está respondido para o pessoal que me mandou os prints aqui, pedindo para comentar. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, aproveita para falar um pouco da engenharia biomédica da Federal do Pernambuco, pessoal da FPE, como é que é o curso,
quando que é vestibular, como é que explica para a turma aí, aproveita que pode ter gente interessada, espero, né, que tenha gente interessada, precisamos de engenheiros biomédicos aqui, não só no Brasil, né, e fala para essa turma, não se prepara só para trabalhar no Brasil, tá? O mundão afora precisa de gente com esse tipo de formação e que gosta desse tipo que tem esse tipo de conhecimento, que gosta de trabalhar nessa área. Então, fala para a gente um pouco mais sobre o curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Pernambuco. Perfeito, Lúcio. Então, o curso da UFPE, Universidade Federal do Pernambuco, sediado em Recife, né? Então ela tem o campus principal na cidade universitária, tem uma outra sede no centro do Recife, que é onde fica a Faculdade de Direito, onde é um prédio centenário, né? E que tem também, acho que, se eu não me engano, um dos primeiros cursos de Direito do Brasil, foi criado junto com o de Salvador. Nós temos também outros campi na cidade de Vitória e de Caruaru. O curso de engenharia da UFPE, ele foi criado em 2001. Ele foi o segundo curso de engenharia biomédica do Brasil, o primeiro criado numa universidade federal. Tá? O curso de graduação em engenharia biomédica ele foi criado inspirado no curso de graduação da Universidade Técnica de Compiègne, na França. O reitor à época, o professor Mozart Neves Ramos, aliás, um dos grandes educadores aí do Brasil, hoje foi membro do Conselho Nacional de Educação durante muito tempo, hoje ele é aposentado e trabalha defendendo questões de educação na Fundação Ayrton Senna, no Instituto Ayrton Senna. Ele voltou para o Brasil após uma visita a Compiègne e fez uma provocação ao corpo docente de professores da universidade de diferentes áreas. Por que não criarmos um curso de graduação em engenharia biomédica na UFPE? Ele não conhecia muito da área, o professor Mozart era da área de química, então ele selecionou, se eu não me engano, ele chamou 4 professores, agora era o professor Arnóbio da Gama, que era químico, eu não sei se ele era engenheiro químico, mas ele era do Departamento de Química Fundamental. Arnóbio, desculpa aí a falha. O professor Ricardo Emanuel, que hoje é professor lá no nosso departamento, professor titular, e mais 2, professor Ascendino, que foi o chefe do nosso departamento, grande Ascendino aposentado, e teve uma outra professora que eu não vou lembrar o nome agora, que é lá da área de saúde. Então o curso foi criado numa perspectiva de universidade de verdade, sabe, Lúcio? Infelizmente, ainda temos muito forte esse caráter departamental e de faculdades, né? Tipo, o centro de engenharia, o centro de artes, o centro de informática, centro de ciências exatas e naturais. Mas esse curso ele foi criado de forma supradepartamental. Então, ele já nasceu, literalmente, interdisciplinar e multiprofissional. Então, nossos alunos têm aulas com alunos de saúde, depois eles vão ter aulas gerais com o básico das engenharias e tem uma formação profissional, né? O curso foi crescendo, o departamento foi se estruturando e hoje nós temos professores de diferentes áreas lá dentro, né? Então, é um curso que tem um ingresso de 30 alunos por ano. Nós temos um conjunto de disciplinas obrigatórias que dão uma visão geral para o aluno. Então, toda essa parte voltada para a instrumentação, mas também toda a parte de conceitos básicos, anatomia, fisiologia, bioquímica, toda a parte do corpo humano como um sistema, fisiologia. E depois você tem as disciplinas de engenharia mesmo. Um curso de engenharia de fato, engenharia raiz, cursa lá os 4 cálculos, físicas. E você tem um tronco profissional que tem disciplinas obrigatórias e tem disciplinas eletivas. O aluno pode escolher o caminho que ele vai seguir. Se ele vai ter uma formação mais para a área de instrumentação e engenharia clínica, se ele vai ter uma ênfase um pouco mais voltada para essa parte um pouco fotônica, a parte de neurociências está sendo fortalecida. Nós temos professores que entraram 2 professores, um professor Nivaldo, professora Karina, pessoas que fizeram graduação aqui, nos diferentes lugares do Brasil, teve gente que fez doutorado no exterior, pós-doutorado, todos os professores com doutorado, e temos aí mais de 100 egressos, tá? O polo local é um polo muito forte. Nós temos uma tradição aqui, Lúcio,
inclusive com esse mecanismo de surgimento do curso e ter profissionais na área, inclusive profissionais de outros cursos de engenharia, tipo engenharia eletrônica. Eu tenho amigos que eu sou formado em eletrônica, né? Eu fiz a graduação no ITA, mas eu passei um ano na graduação aqui da UFPR. Então, eu tenho amigos daqui que hoje estão no mercado com empresas de engenharia clínica, empresas de equipamentos. Então, nós temos um polo médico muito forte aqui, regionalmente, até do ponto de vista nacional, do top 5 aí do Brasil. E temos empresas como Tec Saúde, EBEM, que atuam em mais de 20 e poucos estados. Já chegaram a atuar em todos os estados do Brasil. Então, Pernambuco exporta profissionais de engenharia clínica para o Brasil inteiro. E eles fazem a diferença, né? Então, assim, é claro que eu não sou pernambucano, nasci em São Paulo, mas minha família é daqui, sou paulistano de coração, mas sou recifense sou paulistano de carteirinha, né, de certidão, mas pernambucano de coração. E como todo pernambucano, né, tem esse bairrismo muito forte. O pernambucano, ele brinca, né? O recifense aqui é que nasce o Oceano Atlântico. O Rio Capibaribe e o Beberibe se juntam e nasce o Oceano Atlântico. Então, mas sem bairrismos, Lúcio, é muito bom ver esse intercâmbio, ver essa formação e ver profissionais que estão fazendo a diferença. Nós temos egressos, como eu falei, EBSER, nas multinacionais, em posições de destaque, em GE, Philips, gente que foi para o exterior, entendeu? Então, é triste ver propostas como essa que tiram profissionais competentes, sérios, da linha de frente, né? E nós nos preocupamos muito com isso, porque eu, Fernando, pessoa física, eu não vou ser afetado por essa medida. Afetado diretamente do ponto de vista profissional, porque eu sou engenheiro eletrônico. Mas é triste ver pessoas que veem todo o trabalho que foi feito, não só pelas universidades, mas também pelo CREA-CONFER e por esses graduandos que estão aí agregando valor na linha de frente. Nós temos que, sim, brigar para a melhoria da qualidade do sistema, a responsabilidade técnica. Nós deveríamos ter esforços para ampliar a mão de obra qualificada no setor, fortalecer essa mão de obra, a capacitação, mas tudo de uma forma que venha para somar e não para subtrair e não para retirar ou criar eventuais reservas de mercado. Veja, algumas pessoas costumam dizer que os professores ou a SBEB vêm nessa questão porque quer que o graduado em engenharia biomédica seja o único profissional habilitado a trabalhar com engenharia clínica. Isso não é verdade. Nunca foi bandeira da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica defender isso. Foi defender, sim, o fortalecimento do sistema, inclusive reconhecendo o que já foi otorgado pelo CREA-CONFER, que engenheiro biomédico graduado pelas universidades e pelas faculdades e pelos institutos que tem o curso, que passou pela chancela do CREA-CONFER, que eles têm o direito a ter essa atribuição. Inclusive, conversando com profissionais da SEAP, nós tivemos uma reunião com a SEAP ontem, dia 3 de novembro, o CREA-CONFER ele tem trabalhado para isso. Então, pela primeira vez, nós temos o CREA discutindo com o Conselho Nacional de Educação as diretrizes curriculares de engenharia. Ou seja, nós temos essa aproximação entre as entidades que cuidam dos cursos e com as entidades que cuidam do exercício profissional. Quando a gente tem que fortalecer isso mais. Entendeu, Lúcio? Você falou da questão da certificação. Em vários países adotam essa questão da certificação. A questão, no Brasil, essa solução é adequada? Novamente, vamos estudar o problema. Vamos ver, temos maturidade para propor? Temos uma entidade? Porque uma coisa é ter o nome A, B, C ou D. Agora, o nome A, B, C ou D, será que nós temos, enquanto sistema, maturidade para ter um corpo de conhecimento, para ter um sistema que vai propor esse desenvolvimento das pessoas, que vai propor jornadas que vão construir? Essa tradição dos American Colleges, ela é muito forte lá nos Estados Unidos, né? E ela não é só nas áreas de engenharia. Você tem o American College of Cardiology, tem o American College of Statistics. Então, você tem uma tradição, um sistema que foi construído ao longo de muito tempo. E para que o sistema seja bem feito, ele tem que congregar vários atores da cadeia, não é, Lúcio? Então, não é uma entidade A, B, C ou D usar de um argumento de autoridade
e dizer eu sou o guardião, o bastião de tudo, e eu é que tenho a caneta para dizer o que é o que não é. Isso tudo tem que ser feito com todos os atores, com os diversos atores, com o objetivo de melhorar o sistema. Se a visão for essa visão individual, individualista, de querer ser centro de poder, a gente não vai crescer enquanto sociedade. E eu não falo isso quanto os SBEB, ele está falando isso porque é SBEB, não. Cidadão, né? Trabalhando como cidadão, isso. Somos todos pacientes, Lúcio. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós vamos passar por uma beira de leito, nós vamos querer ter acesso a equipamentos calibrados, que tenham o cuidado adequado, que ele meça aquilo ali, que ele sirva de suporte à decisão, de monitoramento, e que se for para uma cirurgia, que ele funcione adequadamente. Se eu for para um exame diagnóstico por imagem, eu preciso ter um equipamento que funcione bem. Uma imagem verdadeira, né? Para que ele dê a melhor subsídio para que o profissional ou para que os profissionais envolvidos na cadeia tomem a melhor decisão para a minha segurança, para a segurança do paciente. Inclusive, a segurança do paciente, ela é um ator de... Existe a associação, né? Esqueci o nome, agora você mesmo fala no outro vídeo. Não dá para dizer o bastião da segurança do paciente é o engenheiro clínico. Não é isso. Time, né? Dentro da área dele, Então, assim, é até uma coisa colocada de uma forma que não é. Claro que nós temos que trabalhar cada vez mais para a segurança do paciente. E temos que fazer isso de uma forma séria, consciente e crítica. Para encerrar aqui, uma pessoa que eu admiro muito, a gente tem uma carência de heróis, né, ou de líderes nacionais ainda muito grande. Né? Fala-se muito da Ayrton Senna. Para mim, uma pessoa que representou essa figura foi o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Foi o cara que fundou, conseguiu convencer, na época, a Força Aérea a ter o ITA, uma escola para formar engenheiros aeronáuticos. Né? E ele conseguiu fazer uma coisa que revolucionou a época. Ele conseguiu trazer para um ambiente altamente militar no Brasil. Hoje em dia, Lúcio, se você tiver... Eu vivenciei, em 2006, reuniões com a IBM, por exemplo, terem que ser realizadas dentro da área militar do ITA, porque tinha uma pessoa estrangeira dentro, porque era uma base militar, não podia entrar. Você sabe o que é você conseguir convencer a Força Aérea a criar uma escola e fazer com que essa escola seguisse o modelo do MIT e trazer os primeiros professores, inclusive o primeiro reitor era um americano. Então, e esse cara, com a minha informalidade, esse marechal, ele dizia que a missão da escola era criar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Eu trago comigo essa mensagem que eu acho que eu tento fazer isso também na minha vida. E aqui, fazendo isso é um pouco de cumprir essa missão. Nós estamos aqui para tentar fazer o quê? Com que essas pessoas sejam conscientes e tenham competência para tomar a decisão que acharem mais correta com a informação que tem aqui. Os dados estão aí, os fatos estão aí. A gente vivencia hoje um mundo de narrativas, tá? Então aqui eu apelo ao senso crítico de todos vocês. Eu queria, além de tudo, agradecer, Lúcio, por esse espaço, parabenizá-lo novamente pelo trabalho. Não é... Isso aqui é Fernando de uma forma... Pode parecer enviesada, mas não é. Admiro o seu trabalho. Você vem aí de uma forma muito competente, atuando. Sua reputação fala mais do que a minha fala, por onde você passa, pelos profissionais que você forma, pela qualidade do seu trabalho. Eu sei que nós, né? Mas você principalmente viajando direto aí, ainda alocando tempo para a gente fazer esse trabalho de conscientização das pessoas, para fortalecer a área. A gente vai fazer isso independente do desfecho. A gente torce para que isso seja resolvido nesse primeiro momento, em que a sociedade consiga mostrar para todo mundo e que o próprio CREA Confea veja que é inadmissível ele dar um parecer positivo para que uma atividade de engenharia seja criada por um projeto de lei fora do âmbito do CREA Confea. Eu torço para que esse desfecho aconteça. Agora, se os deputados, se o proponente vai querer levar para frente, aí cabe a ele. E aí cabe a nós, enquanto cidadãos, defendermos aquilo que acreditamos. Então, eu vou continuar tentando, porque
eu acredito que, enquanto brasileiro, essa medida ela é danosa, perigosa e cria uma possível reserva de mercado com interesses que eu não sei quais são. Então, a gente já tem evidências aí para mostrar que a proposta de projeto de lei, não precisamos de um projeto de lei para fortalecer a engenharia clínica, não precisamos de um projeto de lei para que os profissionais atuem na área. Existem profissionais de outras áreas atuando fora na área que era de engenharia. Para isso existe solução, tem que denunciar, sistema CREA com fé, existe crime. E precisamos melhorar a formação dos profissionais, então vamos pensar em ações. Existem outras profissões que estão chegando na área que deveria ser do engenheiro que trabalha na área de engenharia clínica, então vamos atrás de trabalhar junto às questões. Então, eu espero ter deixado claro, pode até estar sendo muito repetitivo, a questão não é ser prolixo, mas ser enfático e didático para quem vê um trecho só do vídeo possa entender isso. Lúcio, muito obrigado pelo seu tempo, por colocar essas questões. Estamos aqui, estou à disposição para ajudar no que for necessário, não só nessa questão, mas em ajudar a levar informação de qualidade séria para formar profissionais competentes, como você sempre faz. Então, conte comigo sempre para isso. Fernando, eu agradeço demais aí a sua participação, ajudou a esclarecer, ajudou eu consegui ver várias outras coisas que eu não estava vendo, e isso que é muito legal, eu acho que muito importante. Queria agradecer o seu tempo também, né? Saber um pouco mais da faculdade, né? Vou deixar aí do jeito que você precisar, né? Tem a descrição e tem o comentário fixado, a gente pode usar isso aí para acabar completar ou juntar um conjunto de evidências que permita o pessoal saber mais, tá? E para você que está assistindo, eu vou sempre pedindo, né? Se você quiser, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica, engenharia biomédica, tecnologia, sistemas biomédicos, enfim, nas redes, né? E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Valeu, Lúcio. Obrigado. Um abraço. Valeu, Fernando.